Uma boa noite para você. Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui à Igreja do Deus Vivo. Você tem a sua Bíblia? Nós vamos abri-la nesse momento no livro de Deuteronômio, capítulo 34, o texto bíblico. E eu quero agradecer ao Isielson e ao Trio Arte em Louvor pelas músicas e pelo grupo de louvor instrumental e vocal que está cantando lindas músicas aqui para a honra e glória do nosso Deus, amém? Amém. Bem-vindos. Deuteronômio capítulo 34. Você já ouviu essa frase assim, lá na sua casa? Ou em algum momento, ou já falou isso? Ou ouviu de alguém? Se você é pai, certamente ouviu. Se você é filho, talvez já falou. A frase é mais ou menos assim, é uma palavrinha, 2, 3, não é justo. Já ouviu isso? Não é justo. Alguém já ouviu? Poderia levantar a sua mão só para confirmar? Alguém já falou? Certamente, né? Eu tenho lá meus meninos e eu ontem falei para vocês da minha chegada em casa. Aí quando eu chego e converso um pouquinho com eles, estudo um pouquinho da lição, oramos e eles dormem num beliche, um embaixo, na cama de baixo, outro na parte de cima. E quando eu apago a luz, depois que eu vou saindo do quarto para conversar com a minha esposa, trocar algumas ideias e continuar a vida, um deles sempre fala assim: pai, você poderia trazer um copo d'água? E que pai que resiste a um pedido desse, né? Pai, um copo d'água, por favor. E eu falei, tá bom. Aí desço alguns lances de escada, a gente mora num sobrado, vou lá, pego um copo d'água, e eu trouxe um copo era um grande copo, desses do hambúrguer do rei ali, sabe? Na Avenida Brasil. Eu trouxe um copo enorme daqueles, e cheio d'água. E eu falei, bom, eu não preciso levar, porque o outro vai pedir também água, porque são dois, um vai pedir. E eu levei o copão. Cheguei lá no quarto, e o meu filho mais velho, que não havia pedido água, falou, pai, eu também quero água. Aí o de baixo falou assim, não é justo, porque eu que pedi, então eu quero tomar a água. Aí o meu mais velho falou assim, pai, você é pastor, né? Eu falei, sim. Não está na Bíblia que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? Eu falei, está? Então, pai, agora como o Yuri pediu por primeiro a água, ele vai receber por último. E eu vou tomar primeiro, porque eu não quero tomar a baba dele, tá? Eu falei, tem razão. E aí dei um copo d'água, o copão tomou, o outro tomou. Aí o menorzinho falou assim, amanhã você pede a água. E foi. Não é justo. E eu quero falar de algo para você agora, que talvez você possa entender dessa forma. A Bíblia tem alguns obituários de algumas pessoas. E aqui vem falando de um herói. Você já o conhece bem. Ele viveu 120 anos. E desses 120 anos, 80 na presença de Deus diretamente. A Bíblia o chama de Moisés. O nome dele é uma referência àquele momento em que aquela mulher, a princesa do Egito, estava se banhando no rio Nilo. O Nilo era um deus, o deus da fertilidade. Ela não poderia ter filhos, não podia ter filhos. E quando ela via aquele garotinho chorando naquela cestinha que a mãe dele, Joquebede, havia preparado, ela observa, pega e fala assim, o Nilo me deu um presente, Moisés. Moisés vai morar na casa da sua mãe. Ele aprende as noções de Deus nesse momento, na casa da sua mamãe. Quando ele está um pouquinho crescido, ele volta para o palácio. E lá no palácio, ele vai estudar para ser um dos faraós do mundo antigo. Ellen White dá um detalhe extremamente importante, inteligente e de Deus. A criança jamais se esquece do aprendizado dentro de casa. E Moisés não se esqueceu do Deus verdadeiro. E ele foi expulso da escola dos faraós. Esse detalhe é impressionante. Os sacerdotes egípcios falaram para ele assim, amigo, você não precisa mais vir para a escola, está aqui o teu diploma. Você está diplomado. Por quê? Porque você está contaminando o grupo aqui. Eles agora só querem servir ao Deus Criador dos céus e da terra e não querem servir mais agora os outros deuses. Então, volta lá para o palácio e está tudo bem com você. Boa vida. É isso. Moisés, você sabe que ele matou um homem. Você sabe que Deus apareceu para ele no meio de uma sarça ardente. Você sabe que Deus falou para ele ir e pregar. E você talvez
não se atentou ou se atentou a esse detalhe, Moisés, a Bíblia fala que ele era pesado de língua, ele tinha dificuldades para falar. E aí a gente vê algo poderoso de Deus. Deus usa todas as pessoas, amém? Todos são chamados e Deus pode utilizar a todas as pessoas. Ele está agora com 80 anos de vida. Israel sai do Egito. Ele agora vive 40 anos no deserto. Ele está com 120 anos. Ele tem um pedido, um desejo. E o desejo era, ao meu ver, justo. Mas Deus falou para ele não. E eu aprendo algo aqui essa noite. E quero compartilhar com você. Quando Deus diz não, é porque Ele tem algo muito melhor preparado para nós. Amém? Quando Deus diz não, é porque Ele tem algo muito melhor preparado para você. Quando Deus diz não, Ele tem algo muito melhor. E é a segunda lição que eu aprendo no texto de Moisés, Deuteronômio capítulo 34. Quem obedece a Deus é sempre mais feliz. E essa deveria ser uma regra de casa também. Quem obedece é mais feliz. Quem obedece é mais feliz. E quem obedece a Deus é sempre mais feliz. Quer ver? Deus fala não para ele. O pedido? Ele queria pisar com a planta dos pés dele a terra chamada prometida. Deus disse não. Deuteronômio capítulo 3, ali o verso 23, 24 e 25, vai falar desse pedido de Moisés. Me deixa pisar com a planta dos pés a terra prometida, Senhor. E aí Deus diz para ele, não, basta. E não me fala mais nisso. Quando a gente não entende o não de Deus, Deus sempre irá desafiar o seu povo. E Ele desafia de duas maneiras. Primeira, chama Moisés e fala, amigo, coloca alguém para substituir você. Josué é o nome da pessoa. Segundo desafio, você vai escalar uma montanha agora, de perto de 1.350 metros acima do nível do mar, e você tem 120 anos. Já viu algum velhinho escalando uma montanha? Alguém já viu aqui? Não é comum, mas Katsuzuki Imagizawa, 71 anos, ele subiu o Everest, e ele era um japonês, subiu o Everest e colocou a bandeira lá dele em cima, no topo do Everest. É o homem mais velho a escalar o Everest. Ele foi com os equipamentos, é claro. Moisés fez uma escalada solo, sem equipamento nenhum, e ele sobe essa montanha, porque Deus tinha um propósito, um encontro com Moisés no alto dessa montanha. E olha o que diz a Bíblia agora, capítulo 34, o verso 1. Das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo. Quem obedece a Deus é sempre mais feliz. Ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali diz a Bíblia, o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda até a região de Naftali, território de Efraim, Manassés, diz aqui a palavra, toda a terra de Judá até o mar ocidental. Verso 3, o Neguebe, a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Verso 4, e o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, quando lhes disse, eu a darei a seus descendentes, permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Eu fiquei pensando nesse texto da Bíblia, e eu olhei o Patriarcas e Profetas, o História da Redenção, e os livros de Ellen White. E eu falei assim, como será essa visão de Moisés? Porque ele não tinha cansaço com 120 anos de idade. Ele estava em plena forma mental, espiritual e física. Moisés, Deus deu para ele uma visão da terra que seria ocupada pelos israelitas. E a visão, Ellen White fala assim, que não foi uma visão só de distâncias. Deus deu uma visão do futuro para Moisés. Ele viu os limites da terra, mas ele viu a conquista, o rio Jordão se abrindo. Ele viu Moisés, quando Jericó, as suas muralhas caíram, quando o povo trocou a teocracia pela monarquia, ele viu Saul sendo colocado no lugar de Deus. Ele viu o futuro, os profetas, os cativeiros e tudo que está descrito na palavra. Ele viu a volta de Jesus.
Ele viu a primeira vinda de Cristo. Ele viu quando o sol brilhou, a luz brilhou no meio da noite e as trevas cobriram a terra no meio do dia. Ele viu o futuro. Ele viu Jesus na cruz. Ele viu Jesus ressuscitando dos mortos. Ele viu Jesus falando com os discípulos que ele voltaria. Ele viu a igreja primitiva crescendo, o evangelho sendo pregado em todo o mundo. Ele viu o futuro, viu a Idade Média, as trevas, viu a palavra voltar a ser proclamada, viu a mensagem da volta de Jesus se espalhando pelo mundo todo. Ele viu a igreja central de Campinas numa segunda-feira de julho, fria, gelada, reunida para adorar o Criador dos céus e da terra, e ele viu a volta de Jesus. Ele viu os mortos ressuscitando do pó da terra, os vivos nós, transformados num abrir e fechar de olhos. Ele viu o futuro, e ele viu nós irmos para ter um encontro com o Senhor nas alturas dos céus, nas nuvens. Amém, irmãos? Ele viu o futuro, ele viu tudo. Ele viu a nova Jerusalém descendo do céu. Ele viu quando o diabo tentou conquistar aquilo que não era dele, e o fogo descer do céu e consumir, e o pecado jamais se levantar uma segunda vez. Ele viu tudo. E aí, após toda essa visão, olha o que Deus fala para ele. Deus fala assim para Moisés, verso 5. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés, verso 7, tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia nem os seus olhos nem o seu vigor tinha se enfraquecido. Nada. Quando eu li a primeira vez esse texto da Bíblia, eu vou fazer algumas confissões aqui. Na minha mente veio assim: não é justo. É assim que Deus trata quem lhe serve? É assim que Deus trata quem lhe é fiel? É assim que Deus trata homens e mulheres que se consagram a Ele e dedicam a sua vida e sofrem? Porque se você olhar a vida de Moisés, foi uma vida de sofrimento. Aí eu comecei a estudar a Bíblia, e comecei a olhar os textos e comparar e tudo mais, e eu comecei a perceber algo que nós precisamos perceber. Moisés havia desobedecido a palavra de Deus. E desobedecer a Deus tem consequências. O salário do pecado, diz a palavra, é o quê? A morte. Moisés havia recebido uma orientação de Deus, uma orientação direta. Você vai e fala à pedra e ela vai deixar fluir água. Moisés, num momento, e quem não tem os seus momentos, ele vai e bate na pedra. Ele desobedeceu a palavra de Deus. O pecado tem consequências, e o salário, diz a Bíblia, é a morte, se não fosse Jesus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, amém? Ele venceu a morte. A morte não tem poder sobre o povo de Deus por causa de Jesus, amém? Sabe, irmãos, Moisés desobedeceu, mas Deus o perdoou. Moisés tinha um desejo, um sonho, e Deus disse não. Algum não que Deus talvez esteja falando para você? Tem algum não? Talvez você tenha vontade de ter um piercing. Aí Deus diz não, porque a Bíblia diz não. Talvez você tenha vontade de ter uma tatuagem. Deus diz não. Talvez você tenha vontade de experimentar um pouco de comida que a Bíblia diz que não é para comer. Deus diz não. Mas quando os nãos de Deus são para nós, é Deus dizendo assim: o meu não é para a tua felicidade, é para o teu bem. Quer ver? Alguém já viu algum bebezinho que começou a engatinhar aqui? O bebezinho, quando começa a engatinhar, ele geralmente está também, os dentes estão nascendo. E o bebê que está com o dente nascendo, ele faz duas coisas. Primeiro, chora muito à noite. E segundo, ele baba bastante, ok? Aí o bebezinho, e geralmente o bebê que está engatinhando, ele engatinha e põe a mão onde? Na boca. E tem algo que atrai o bebê dentro de casa, chama-se tomada. Já viu? Tem um magnetismo no negócio chamado tomada. Aonde tem uma, certamente haverá um bebezinho engatinhando, chegando e indo para lá. O pai que cuida do bebê fala assim, ou a mãe fala assim, olha, ele vai indo. Aí tem bebê, e no caso lá na minha casa eu lembro dos meus meninos, um dava uma olhadinha com cara de malandro, e bebê tem cara de malandro quando ele quer.
dá uma olhadinha, uma risadinha de lado e tipo, ninguém está vendo, vou lá, posso ir? E vai indo, e vai indo. E de repente o pai fala o quê? E a mãe? Não, não, cuidado, né? E o bebê conhece o não. O neném conhece o não. Não, cuidado. Mas o que tem de mal aqueles dois buraquinhos ali chama tanta atenção. É tão, parece delicioso, saboroso, parece que tem até doce, porque tem até formiga às vezes naqueles lugares ali. E ele vai indo e você fala, não, não. O pai consegue ver o que o bebê não consegue ver. Um choque por vir, ok? Virá um choque. Certamente se ele colocar o dedo babado ali dentro, vai ter um problema. O pai que ama o seu filho diz, não. Deus é o nosso pai, e ele diz não. Às vezes a gente insiste em pôr o dedo na tomada, e aí o pai fala não, não, aí o não se intensifica, e às vezes alguns bebês têm que levar umas palmadinhas. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Seja sincero, claro que tem. E o bebê chora, mas é para o bem de quem? Do bebê. Eu olho esse texto da Bíblia, e é mais ou menos assim, eu tenho grandes amigos, e eu fico pensando às vezes, se um amigo meu me convidasse para almoçar na casa dele, e ele sabe de tudo que eu gosto de comer. Eu sou alérgico a glúten, então não posso comer um monte de coisa, mas eu gosto de um monte de coisa, eu tenho umas recaídas às vezes. E o meu amigo me leva para almoçar na casa dele, ele sabe que eu gosto de lasanha 5 queijos, sabe que eu gosto de estrogonofe, pode ser de glúten, eu gosto também, mas não posso comer. Eu gosto de um monte de coisa, E aí meu amigo chega e fala assim, ei, Alceu, gostou de tudo que você viu aqui? Gostei, me deu até água na boca. Aí ele fala assim, então é o seguinte, você pode ir embora, porque você tem que comer a tua refeição, tomar a tua refeição lá na tua casa, aqui é minha, tchau. Já pensou, como é que você se sentiria? Vai embora. Moisés morreu, Deus disse não para ele. Deus tem formas de nos responder, você sabe, é sim, não, espere um pouco, e o silêncio de Deus. Mas nesse caso Deus foi enfático. Por quê? Porque quando Deus diz não, Ele tem algo sempre muito melhor preparado para nós, os seus filhos, amém? Quer ver? Judas verso 9, eu gostaria que você abrisse a Bíblia. Judas verso 9. Judas verso 9, Deus o sepultou, e Moisés morreu, ele dormiu a morte, ele passou pela morte daqueles que creem em Deus. Judas verso 9, está na Bíblia ali, antes do Apocalipse. Judas verso 9. É impressionante o nosso Deus, sabe por quê? Porque Deus nos ama de tal forma que jamais consegue nos esquecer. E Deus não se esquece de quem lhe é fiel, amém? Deus não esquece de quem lhe é fiel. Judas verso 9, olha o texto bíblico. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de quem? Moisés. Miguel é um outro nome de Jesus. Jesus veio para ressuscitar um homem chamado Moisés. Ellen White fala assim, Moisés dormiu na sepultura um breve período de tempo. Um breve período de tempo, dormiu. E aí Deus veio para ressuscitá-lo. O diabo falou, não, Moisés pecou. Ele desobedeceu a tua palavra. E aí Jesus não ousou conversar, não houve diálogo. Só o Senhor Deus te repreenda. Porque Deus veio para resgatar o seu filho, amém? E isso foi antes da cruz do Calvário. Deus veio para resgatar, Deus veio para chamar da morte o seu filho Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés pensou a vida inteira e falou assim, eu desejo a terra prometida, eu desejo os cachos de uva gigantes que eu vi, eu quero ver se os homens são gigantes mesmo e eu sou como um gafanhoto, eu quero aquela terra. E Deus falou para Moisés, nossa Moisés, você não está entendendo. Moisés, você não está compreendendo o que eu quero para você? Você pensa aqui e eu penso para você algo chamado eternidade. É assim que Deus tem os pensamentos dele. É por isso que a Bíblia fala assim, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. E são pensamentos de paz, pensamentos de bem. Deus tem boas coisas para nós, amém? E eu digo para você, Ellen White fala ainda assim que, quão simples, fáceis foram as provações comparado com aquilo que Deus tinha preparado para Moisés. Só que não termina a história de Moisés aí.
Se você for à Bíblia e encontrar o livro de Mateus agora, o verso 17, Mateus capítulo 17, você vai encontrar algo extraordinário na palavra. Aparecem alguns homens diante de Jesus. Tem os discípulos e há uma outra montanha. 17, verso 1 e 2 e 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. O que aconteceu aqui? Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, fala assim que foi a vez em que o homem consolou a Deus. Jesus estava passando por um vale. E nesse vale, Deus o Pai enviou Moisés e Elias. Elias é um tipo de homens e mulheres como nós, que não verão a morte, amém? Porque Jesus voltará na nossa geração, irmãos, amém? Moisés é um tipo de pessoas que dormem no pó da terra e vão ressuscitar, porque confiaram no sacrifício de Cristo e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqui está Moisés e Elias, e Ellen White, se você quiser ler o Desejado de Todas as Nações, é a transfiguração. Você vai encontrar esses detalhes, em que ela diz assim que Moisés falou com Jesus: não desista. Sabe por quê? Porque há uma igreja inteira que confia no Senhor. Eu vi o futuro, Jesus. Você vai ser crucificado? Sem dúvida. Vai sofrer muito, mas você vai ressuscitar dos mortos e vai subir aos céus e voltará, e as pessoas confiarão no teu sacrifício, amém? E nós estamos aqui. Talvez ele poderia ter dito, e isso não está escrito, mas é meu pensamento: Jesus, segunda de manhã, noite fria, gelada, chuva, não vimos isso já há alguns anos aqui na nossa região, mas há uma igreja inteira que confia no teu sacrifício na cruz do Calvário. Não desista. Foi isso. Sabe, irmãos, algum não? Deus tem algo muito melhor preparado para você, amém? Ellen White diz assim que quando Jesus ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, foi Moisés que abriu os portões do céu para que Jesus entrasse na cidade santa de Deus, amém? Sabe por quê? Porque quando Deus diz não, Ele tem algo muito melhor preparado para você. Algum não? Coloque-se nas mãos de Deus. Ele tem algo muito melhor. Eu estava trabalhando na agricultura do colégio, aqui do NASP. Eu estudei aqui por uns 4 anos, fazendo a faculdade de teologia. E eu trabalhava no carpindo pés de laranja. Esse era o meu trabalho para pagar os meus estudos. E eu trabalhei ali um bom período. E uma turma de meninos ali que faziam teologia também, todo mundo da mesma turma, e conversávamos e ríamos e fazíamos guerrinha de laranja às vezes. Só que eu observava sempre um amigo meu que veio de outro país, que ele também carpia pés de laranja. E esse meu amigo, ele sempre estava na nossa frente. A gente tinha o objetivo de 100 pés de laranja por dia. E ele conseguia fácil, e a gente sofria mais. Ele sempre tirava alguma coisa do bolso, olhava, colocava e continuava. Um dia curioso, cheguei perto dele e perguntei assim: ei, o que você tem no teu bolso que você olha e volta a carpir e você ganha da gente? Minha linguagem na época. Aí ele falou assim, tirou do bolso uma colher de sobremesa. Aí eu falei: ué, como assim colher de sobremesa? O que tem a ver com pé de laranja? Aí ele falou assim: assisti um sermão do pastor Mark Feeling uma vez, e ele falou que o melhor estava por vir. Que às vezes tem coisa que a gente não gosta de comer, a gente come porque faz bem. Mas quando vem a sobremesa, diz que o estômago até se dilata para receber a sobremesa. Principalmente sábado, né? Aí ele falou assim, tirou a colherzinha do bolso e falou: Alceu, a sobremesa está por vir. E cada vez que eu sinto um pouco de desânimo, de tristeza, fico mal, eu olho para isso aqui e me lembro que o reino dos céus está chegando. É isso.
o melhor está por vir. Há algum não? O melhor está por vir. Há algum não de Deus? O melhor está por vir. Amém? Vou convidar o trio Arte em Louvor agora para vir aqui e cantar uma música. E eu quero fazer um desafio para você. É só falar assim: Deus, não sei o futuro. Eu sou como aquele bebê engatinhando em direção talvez à tomada. O Senhor pode me ajudar a não me machucar? Aí ele fala assim: claro, porque eu te amo. Eu sou o teu pai. Eu te formei e com amor eterno eu te amei. Amém? E aí, se você quiser esta noite falar assim: Deus, me ajuda a confiar mais no Senhor. Os meus nãos não são nada comparado com o que o Senhor tem preparado para mim. Então, Senhor, me ajuda a confiar que o Senhor tem algo muito melhor preparado para mim. Aí ele vai falar para você, ele vai sussurrar-lhe ao ouvido. Talvez ele vai tocar no seu ombro e vai falar assim: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando você é fraco, então é que você é forte. Amém? Enquanto elas estiverem cantando, se você quiser se levantar após a música, eu irei orar com vocês. Conosco, iremos orar. Porque eu não abro os meus olhos pra ver a tua luz, porque eu sou uma estrela tão pequena num céu tão azul, porque eu não lhe entrego totalmente o meu coração. Eu quero amá-lo cada vez mais. Porque me sinto acorrentado, se teu amor me libertou, porque eu tenho que magoá-lo antes de me ajoelhar. Vem habitar em meu viver pra mudar tudo em mim. Eu quero amá-lo cada vez mais. Me renova, refaça, perdoa, me abraça. Veja o que há de mal em mim, me faça semelhante a ti. Me ampara, acolhe, completa, transforme. Deixe o seu Espírito habitar em mim. Renova-me, Pai, renova-me. Vem ser o meu refúgio, abrigo e proteção. Vem ser a luz que ilumina todo o meu viver. Me toma pela mão, me faça ser de ti. Eu quero amá-lo cada vez mais. Me renova, refaça, perdoa, me abraça. Veja o que há de mal em mim, me faça semelhante a ti. Me ampara, acolhe, completa, transforme. Deixe o seu Espírito habitar em mim. Renova-me, renova-me. Minha vida entrego em suas mãos. Eu quero ser, ó Pai, mais semelhante a ti. Ó Senhor, renova-me, renova. Veja o que há de mal em mim.
enche, me ampara, acolhe, completa, transforme. Deixe o seu Espírito habitar em mim, renova-me. Amém. Vamos orar a Deus? Obrigado, Senhor, porque o melhor está por vir. Obrigado, Senhor, porque em Ti há esperança para nós, seres humanos. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, Senhor, e sofreu até a morte de cruz no nosso lugar, para nos dar esperança. Obrigado, Senhor, porque a sobremesa virá, o Teu reino. Talvez o Senhor tenha dito não para alguém aqui, na profissão, nos caminhos, nos relacionamentos, nos desafios diários. Mostra para esse teu filho, continua a mostrar que o Senhor o ama, não se esquece e que o Senhor tem algo muito melhor para ele. Talvez uma porta se fechou ou duas, mas nessa noite nós entendemos que o Senhor tem algo melhor para nós. Obrigado, porque o Senhor não se esqueceu de Moisés. Obrigado, porque o Senhor não se esquece de nenhum dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Continua a renovar a nossa vida. Continua a nos motivar a andarmos na Tua presença. E ao sairmos daqui essa noite, que o Senhor nos acompanhe pelo caminho. Nos guarda de todo mal. Permanece conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço a quem está pertinho de você e fale assim: o melhor está por vir. O melhor está por vir, o reino de Deus. Amém?